Olá pessoal, meu nome é Alexandre, vou estar essa semana com vocês na disciplina Didática Aplicada. Didática é a reflexão sistemática e a busca de alternativas para os problemas da prática pedagógica. Em síntese, busca efetivar na prática as propostas do projeto pedagógico, tendo como objetivo o estudo e o processo de ensino-aprendizagem. Por isso, toda proposta didática está implícita ou explicitamente impregnada em uma concepção do processo de ensino-aprendizagem. A didática é responsável pelo ensino e o aprendizagem e compreender como que organiza esse ensino e aprendizado. A didática se caracteriza como mediadora entre as bases técnico-científicas da educação e a prática docente, operando uma ponte entre o que e o como o processo pedagógico deste que articula o para que fazer e o porquê fazer. A didática tem essa finalidade de ser a ponte entre o conhecimento científico e a prática pedagógica, a prática docente na escola. Para compreender um pouco melhor a didática, a gente vai estudar um pouco sobre as dimensões de ensino-aprendizado. São três dimensões: a humanista, a técnica e a político-pedagógica. A humanista, ela fica nas relações pessoais. A técnica pedagógica pensa na tecnologia da educação e a político-social tenta compreender a questão social e política dos alunos. A humanista, uma característica dela, a perspectiva do seu processo de ensino é a subjetividade, é a individualidade e a afetividade. Os desejos e afetos dos alunos são valorizados. Para compreender um pouco melhor a didática, a gente vai estudar as dimensões de ensino-aprendizado. São três dimensões. Humanista, ela tem a ênfase nas relações interpessoais, a sua perspectiva de processo de ensino na subjetividade, na individualidade e afetividade. Os desejos e afetos dos alunos são valorizados. O centro do processo é a aquisição de atitudes, o calor, a empatia, a consideração positiva e intencional. O ponto negativo da humanista, ela ignora por completo as condições socioeconômicas. Ponto positivo explícito no componente afetivo do processo de ensino-aprendizado, preocupa com a afetividade no ensino-aprendizado. E a sua época de predominância foi entre 1950 a 1960. O outro modelo de dimensões de ensino-aprendizado é técnica. A ênfase é a tecnologia da educação. A perspectiva do processo de ensino, processo como intencional e sistemático. A perspectiva do processo de ensino preocupa mais em como o aluno está aprendendo, não o porquê, mas como o aluno está aprendendo. O centro do processo de ensino é a técnica, a estratégia de avaliação, e o ponto negativo é o tecnicismo, é só fazer, e não preocupa o porquê fazer. O ponto positivo é o aspecto racional do processo de ensino-aprendizagem. Teve um predomínio no Brasil na década de 60 e na década de 80. E o outro modelo de ensino-aprendizado é o político-social. A ênfase é nas condições políticas, sociais e econômicas dos alunos. O processo ocorre numa cultura específica, com pessoas imersas à situação político-social e à situação de classe, que é a perspectiva do processo de ensino-aprendizado. O centro do processo é a dimensão sociopolítica, que impregna toda a prática pedagógica. O ponto negativo desconsidera aspectos técnicos e humanistas. O ponto positivo da técnica de ensino-aprendizado político-social é porque ela trabalha variáveis contextuais junto com os processos da vivência do aluno, preocupa muito com a vida do aluno e compreender esse processo. Surgiu na década de 70 e o seu auge até a década de 80. Da didática instrumental à didática fundamental. A competência técnica e a competência política não são aspectos contrapostos. A prática pedagógica, exatamente por ser política, exige competência técnica. As dimensões política e técnica e humana da prática pedagógica se exigem reciprocamente, mas está mutuamente implicação, não se dá automática, espontaneamente. É necessário que seja conscientemente trabalhada, daí a necessidade de uma didática fundamental. A perspectiva fundamental da didática assume multidimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem.
e coloca a articulação das três dimensões técnica, humana, política no centro configurador da sua técnica. Ou seja, alguns teóricos diziam que cada competência técnica, humanística e a política, elas se contrapõem, mas elas não se contrapõem, na verdade elas se ajudam mutuamente, uma complementa a outra. O modelo pedagógico clássico, ele tem como núcleo o professor, que o professor é o detentor do saber e o aluno só fica passivo recebendo esse conhecimento, um processo mecânico de memorização e reprodução desses conhecimentos. O professor, nesse processo, é o detentor de todo o saber. Nesse modelo clássico, o conhecimento ele é uma coleção de verdades eternas que eram divididas em disciplinas a serem ensinadas independente uma das outras. Esse sistema começou a mostrar saturação no final do século XX e estabeleceu-se a pedagogia que tem por objetivo motivar e incentivar o aluno. Então, nesse sistema, cada disciplina tinha as suas verdades eternas e era ensinada independente, sem ter um link com as outras disciplinas. O modelo que superou o modelo clássico foi o modelo pós-positivista. O conhecimento desse modelo pedagógico é produto da interação humana. O ser humano vê o mundo através de sistemas simbólicos, meio técnicos, estilos relacionais e cognitivos. O conhecer não é chegar mais a uma verdade absoluta, mas é sempre um dialogar com a incerteza. O ensino passa então a ter uma missão de transmitir uma cultura que ajuda a viver e que favoreça um modo de pensar aberto, livre e não de um mero saber. Que agora, nesse novo modelo, propõe-se que o ensino tenha a ver com a realidade do aluno, com o meio social em que ele está, com o meio político onde ele está, que faça sentido para a vida dele. Não é mais uma verdade absoluta que se tem que alcançar a qualquer custo. Agora, o conhecimento é a incerteza, é o dialogar com essa incerteza. A Unesco estabeleceu 4 pilares para a educação do século XXI. Aprender a conhecer. Segundo ele, a gente precisa aprender a saber o porquê fazemos, então aprender a conhecer. O outro pilar é o aprender a fazer, saber o porquê está fazendo. Aprender a conviver e aprender a ser. Os 4 pilares para a Unesco, para uma educação do século XXI. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. A partir desses 4 pilares estabelecidos pela Unesco, surgiu um novo modelo pedagógico, que é o modelo por competência. Nesse modelo pós-positivista, baseado no conceito de competência, está centrado mais na aprendizagem do que no ensino, na formação de pessoas mais aptas a assimilar a mudança. Privilegia a construção do conhecimento, como também a participação e a valorização do aluno, da sua experiência. Então, nesse novo modelo por competência, preza pela participação do aluno na construção do conhecimento. Não mais um conhecimento dado e escolhido pelos professores e pela escola, mas o aluno participa na construção desse conhecimento e que faça sentido, que tenha sentido a sua realidade. O modelo por competência tem 2 conceitos básicos que o estrutura, que seria habilidades e a competência. Habilidades são consideradas como algo menos amplo do que a competência. A habilidade está associada ao saber fazer, ação física ou mental que indica a capacidade adquirida. Assim, uma competência será constituída por várias habilidades. Entretanto, uma habilidade não pertence a uma determinada competência, uma vez que uma mesma habilidade pode contribuir para várias competências diferentes. Então, habilidade, exemplo de competência e habilidade seria dirigir. Então, dirigir é a competência. E a habilidade são os processos necessários para que você possa dirigir. Conhecer um pouco sobre a esquerda, a direita, ter uma noção de reflexo. Então essas várias habilidades permitiriam que você pudesse dirigir. Então a competência seria o fim, o último. A habilidade é os meios e o processo que possibilita você realizar tal tarefa. Um outro exemplo de competências e habilidades poderia ser alguém que toca um instrumento.
A competência é a pessoa tocar o instrumento. E a habilidade seria a coordenação motora, o ouvido apurado, e essas seriam as habilidades necessárias para que tocasse algum instrumento. A competência é a capacidade do sujeito mobilizar, aplicar recursos e solucionar situações. Então, para que ele possa mobilizar e aplicar recursos e solucionar determinadas situações, é preciso que ele adquira algumas habilidades. Então, o ensino por competência propõe que o aluno ele consiga solucionar situações imprevistas e mobilizar e aplicar esses recursos necessários. Para isso, para ter essa competência, é necessário que ele crie habilidades. E as habilidades adquiridas podem contribuir em várias disciplinas, em vários setores da vida desse aluno. O ensino por competência hoje no Brasil é muito usado e a prova do Enem cobra essa característica, que o aluno não domine apenas uma disciplina, mas que ele crie habilidades em várias disciplinas para dominar vários conhecimentos. E aí é uma crítica a essa pedagogia. Alguns dizem que é uma perspectiva muito generalista, cuja abordagem pedagógica pode fazer um recorte restrito do que deve ser ensinado, com o empobrecimento da formação. Outros também dizem, como se parte do contexto da vivência do aluno, pressupõe-se ter de enfrentar concepções prévias trazidas por ele. Essas consideradas como conhecimentos populares podem estar no plano do senso comum, constituída de representações errôneas e equivocadas. Se não analisada essa questão, ocorre-se o risco de pensar que a simples sistematização do conhecimento é suficiente para que o aluno estabeleça as relações entre ideias, fatos, fenômenos e que seja estabelecida a equivalência entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento científico. Então a crítica é que a pedagogia por competência parte do que o aluno já sabe para ele construir um conhecimento. Alguns dizem que essa teoria não acrescenta nada ao aluno, só faz que ele estabeleça o seu senso comum. E aí outros dizem por partir do conhecimento do aluno e não pensar numa disciplina como um conhecimento verdadeiro. E aí fica um conhecimento muito generalista que não tem uma base forte, então tem um empobrecimento na formação do aluno. Essas são as críticas à pedagogia por competência. O aluno não precisa dominar física ou química ou geografia, só criar algumas habilidades que ele poderia fazer essas provas. Mas as vantagens da pedagogia por competência, porque ela parte do conhecimento do aluno e esse pode ser mais significativo para ele de partir da sua realidade para construir um conhecimento do que apenas verdades ditas e aí que ele não tem a ver com a sua realidade. Os princípios da pedagogia por competência são: a formação humana deve ser integral e sólida. O conceito de ensino como sendo simplesmente a transmissão de conhecimento deve mudar. A aprendizagem deve ser entendida como fruto do relacionamento entre os novos saberes e os conhecimentos anteriores, que são desestabilizados e reconstruídos. O trabalho cooperativo deve ser estimulado a fim de desenvolver no aluno habilidades sociais e ética. A pesquisa deve estar integrada ao processo de ensino-aprendizado. Então esses são os princípios da competência, da pedagogia por competência. Tem que partir do conhecimento que o aluno já tem, estimular a cooperação, a participação, e a pesquisa tem que estar integrada em todo o processo de ensino-aprendizado. Não só dar um conhecimento já formulado, mas estimular ao aluno a pesquisar e a ele mesmo criar os seus próprios conhecimentos. Teoria da aprendizagem. Há duas teorias da aprendizagem mais comum usada por nosso comportamentalismo e o construtivismo. A teoria do comportamentalismo defende que as pessoas respondem através de reflexo gerado pelo estímulo do ambiente. No comportalismo, a ênfase recai sobre o comportamento modificado do sujeito, em vez de suas características anteriores. A inteligência do sujeito é considerada como uma caixa preta que não pode ser investigada concretamente,
Por isso o foco no que considera que pode ser observado diretamente é o comportamento humano. Então o pensador dessa teoria é Skinner. Ele defende que os indivíduos eles aprendem através do comportamento e do estímulo. Esse estímulo pode ser positivo ou negativo. Quando o estímulo é positivo, a tendência é repetir. Quando o estímulo é negativo, a tendência dos indivíduos é não repetir aquele ato. Um exemplo de aprendizagem por comportamentalismo: uma criança que, ao encostar em algo quente, ela não encosta mais. Uma panela de pressão, uma vela, ao encostar e sentir a dor, não encosta mais. Então é um reforço negativo que ela não faz mais. Outra teoria do aprendizado é o construtivismo. Esse termo é usado para representar uma coleção de teorias que tem em comum a ideia base que as pessoas constroem seu conhecimento com o intuito de resolver os problemas, geralmente com a colaboração do outro. Então as pessoas constroem seu conhecimento e constroem seu conhecimento através do meio social no qual está inserido. As outras pessoas o colaboram para construir esse conhecimento, através da interação social que as pessoas constroem seu conhecimento. Há algumas ações didáticas no construtivismo. Estudo de caso, que consiste em apresentar de forma sucinta uma situação real ou fictícia para ser discutida em grupo. Essa apresentação pode ser feita de diferentes formas: narração, descrição, vídeo, fotografia, etc. Existem dois tipos básicos de estudo de caso: caso de análise e caso-problema ou situação-problema. Caso de análise, voltado para o desenvolvimento da habilidade de análise, observação, inferência e julgamento de valor. Favorece a percepção das relações entre variáveis e causalidades, associação, oposição e independência. A discussão da situação não implica necessariamente em solução, uma vez que as alternativas variáveis diante de todos os dados fornecidos pelo caso. Então, um caso de análise no construtivismo, a gente analisa, procura a causa, a associação, a oposição, mas não tem a necessidade de resolver o problema e dar uma solução final. A outra é o caso problema ou situação problema. Busca a obtenção de uma solução que seja melhor para aquela situação. Objetiva, portanto, em desenvolver a habilidade de tomar decisão e encontrar os caminhos mais adequados. Ao tentar resolver o problema, o aluno vai organizar os conhecimentos teóricos necessários. Para isso, perceberá a necessidade de novos conhecimentos e habilidades, e o professor deve auxiliá-lo a obtê-lo, sem dar conteúdos prontos, mas assim propiciando que os alunos construam soluções originais. Então, no caso do problema, o aluno vai tentar, através dos conhecimentos que tem, das habilidades adquiridas, resolver o problema e gerar um conhecimento seu, um conhecimento novo. E o professor contribui dando dicas, mas não dá o conteúdo já pronto e finaliza o problema, dá a solução do problema. Permite que o aluno construa novas soluções para resolver aquele problema.